Olá! Começa agora o episódio 46 do Horribolas. No episódio de hoje vamos falar de Quadribol e de Harry Potter. Toca a vinheta, Philo. Thank you, Maria! Começa agora o episódio 46 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Juro solenemente não fazer nada de bom. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó, e pra quem não é um Potterhead, que nem a gente aqui, essa é a frase que abre o mapa do maroto da saga Harry Potter. E eu sou o Henrique Gonçalves, o trouxa sem apelido. O maroto. O trouxa maroto. O trouxa maroto. Incrível. Combinou esse apelido aí. O trouxa maroto. Não, pois é, eu também achei. Quando eu pensei, eu comecei a rir sozinho aqui, em frente pro espelho. E para completar as 4 casas aqui, a gente trouxe hoje também uma convidada especial, Luísa Ferrari. A Lu, tudo bem, Lu? Oi, tudo bom? Como vocês estão? Eu tô muito emocionada de estar aqui com meus ídolos. Grande fã do podcast e integrante aí da nossa queridíssima Sonserina. Exatamente. Queridíssima. Eu sou da Grifinória, então eu preciso ir contra. É uma pena a gente ter, sabe, uma representante da Sonserina aqui. Que isso? Nada contra você, nada pessoal, sabe? Mas assim, Sonserina não dá. O chapéu seletor te botou na casa errada. Me botou na casa certíssima. E justamente como eu falei, realmente completam as 4 casas aqui de Hogwarts, porque, como o Henrique falou, ele é Grifinória, a Lu é Sonserina, o Filó é Corvinal, e eu sou a melhor de todas, que é a Lufa-Lufa, aquela que não faz mal a ninguém, não faz bem nenhum também, mas fica ali, tá ali, né? A Lufa-Lufa é incrível, eu amo a Lufa-Lufa. Ah, obrigado, Lu, obrigado. Tá ali existindo, né? É isso que importa. Mas É o meu lema na vida. Meu lema na vida, tô ali existindo. a Lu falou, foi legal sim. Só a Grifinória realmente é a casa que não presta, né? E... Pra gente entrar nesse papo aqui, o podcast vai virar outra coisa. Vai acabar nunca. Vamos lá. Mas a Lu, que além aí de fã do Harry Potter, ela é também fotógrafa e ilustradora, né, Lu? Eu vou aproveitar para abrir aqui para você deixar as suas redes sociais também, vai lá. Meu Instagram profissional da fotografia é Ferrari Alvim Fotografia, tudo juntinho, Alvim com L. E o meu pessoal é LUHH Ferrari, Lu Ferrari. Lu, que é a maior fã de Harry Potter aí que eu conheço e também ilustradora dos livros de Harry Potter aqui no Brasil. Que é isso, queria muito. Olha lá. Quem sabe um dia, né? Mas as minhas primeiras ilustrações de produto, que eu tenho uma cartela de adesivos e eu tenho uma caneca, são de Harry Potter. Aí, viu? Um dia a gente chega lá. E aproveitando para deixar também as nossas redes sociais, a gente está como @horabolaspod, hora com H, pod, POD, no Instagram e no Twitter. E estamos também aí nas diferentes plataformas de streaming, né, que você usa para nos escutar. A gente está no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Amazon Music e no YouTube. Mas é isso, né, pessoal? Aí, apesar da nossa convidada aqui ser uma Ferrari, hoje a gente vai falar de quadribol, que entra aí na nossa lista de esportes bizarros, porque apesar de ser aí, né, um esporte que alguns vão dizer que não é fictício, mas é fictício, existe também o esporte real do quadribol, a gente vai falar disso, e vamos falar muito também aí de Harry Potter e tudo mais. Eu acho um absurdo você dizer que é fictício, porque inclusive a Lu tava lá fotografando a Copa do Mundo de quadribol, tá? Exatamente. Né? Foi assim, inclusive, que ela, criancinha, foi chamada pra ir pra Hogwarts pra Sonserina. Só quem é trouxa que chama de fictício, né? Exatamente, justamente. Maravilhoso. Pior que ser trouxa é ser trouxa e maroto, né? O Tanque não foi, mas eu estudei lá em Castelo Bruxo, né? Escola Brasileira de Magia. Boa, queria ver se alguém mais sabia. Pois é. Isso. É que nem o Clube da Luta, né? Você não fala e vamos fingir que ninguém ouviu isso aqui que eu acabei de falar agora. Eu vou fazer uma magia que só quem for bruxo vai conseguir ouvir essa parte do podcast, entendeu? Genial. Você pode falar que você foi pro Castelo Bruxo, mas você fez um intercâmbio em Hogwarts. Isso existia. É verdade. O próprio Gil Weasley fez. Ó, rapaz. Eu acho que ele tava pra fazer o intercâmbio na Escola do Brasil.
Mas antes da gente chegar aqui no quadribol de trouxa, a gente fala do quadribol de bruxo, né, Filó? Exatamente, o quadribol verdadeiro, original e que existe, né? Que é o quadribol aí do mundo de Harry Potter. Então vamos explicar as regras aqui para quem não sabe ou quem não lembra. Ou quem não leu os livros, que nem eu. Mas tem nos filmes também, inclusive, né? Bastante coisa aí nos filmes sobre quadribol. Mas assim como todo bom bruxo, que não é o Ronaldinho Gaúcho, mas quem sabe esse também voa de vassoura, o quadribol... Ai, meu Deus. Quadribol é jogado em cima de vassouras, são 2 times de 7 que se enfrentam aí num campo oval de 155 metros por 52, que é mais ou menos aí um campo de futebol um pouquinho maior. E no quadribol você tem 3 tipos de bola, são 4 bolas ao todo, sendo uma goles, que é uma bola padrão aí, como se fosse uma bola de futebol ou de vôlei, parecida, né? Só que ela tem umas alças para você segurar ela melhor. E desses 7 jogadores de cada time, 3 deles são artilheiros, que é uma das 4 posições aí do jogo também. Então os artilheiros são responsáveis por trocar a goles entre si, né? Ficar dando passe um pro outro e jogar a bola dentro do gol. Então o campo tem 2 áreas, que é onde ficam os gols, e cada área tem 3 gols ali. São 3 círculos que ficam a mais ou menos 15 metros de altura, e cada um tem uma altura um pouquinho diferente do outro. Então o objetivo dos artilheiros é jogar goles por um desses 3 gols, marcando assim 10 pontos. Essa seria a posição do Ronaldinho Gaúcho, né? Driblar um ali, jogar, arremessar goles olhando pro outro lado. Isso. E para evitar os gols, né, a gente tem o goleiro, que assim como no futebol, tá ali para evitar o gol, também voando de vassoura. Cada time só tem um goleiro. O segundo tipo de bola do quadribol é o balaço, que na verdade são 2 em cada partida. E são bolas de tamanho médio, um pouco menor que a de futebol, e bem duras, como se fosse uma bola de boliche um pouquinho menor. E elas são enfeitiçadas, então elas ficam andando sozinhas pelo campo, tentando derrubar qualquer jogador que estiver na frente dela para machucar mesmo, derrubar o cara da vassoura e tirar ele do jogo. Então é bem perigoso, por isso você tem que saber voar bem de vassoura. E para defender os seus atletas aí dos balaços, a gente tem 2 batedores por cada time. Os batedores, eles jogam com um bastão aí de madeira, né, como se fosse um taco de beisebol, um pouco menor também. E o objetivo deles é justamente rebater esses balaços para tanto proteger os atletas da sua equipe, quanto para também tentar acertar os atletas adversários, né? E tirar eles do jogo. Que é a parte mais divertida. Essa é a parte que fica perigosa aí o jogo. Eu seria essa posição. Eu jogaria de batedor. Eu acho mais divertido também. Você não precisa fazer nada no jogo, você não precisa prestar atenção nos gols e nada. Só tem que pensar em acertar a bola nos amiguinhos. Quer dizer, nos inimiguinhos. Não pode errar e acertar o amiguinho, né? É verdade. E a última bola, e talvez a mais importante de todas, é o nosso querido pomo de ouro, tão famoso aí, tantas tatuagens pelo mundo de pomos de ouro aí nas pessoas, que é uma bolinha muito, muito pequena, como se fosse uma bola de golfe, dourada, né, feita de ouro, e que tem asas, e também é uma bola enfeitiçada que voa sozinha, e ela tenta fugir de todos os jogadores. E para pegar o pomo de ouro, a gente tem a última posição que falta, que é o apanhador, que é um só por time. O apanhador fica voando pelo campo tentando primeiro achar o pomo de ouro, que é uma bola muito pequena, então difícil de encontrar primeiro, e depois de encontrar é também tão difícil quanto capturar o pomo de ouro. E se você captura o pomo de ouro, você ganha 150 pontos e também acaba o jogo. Então o jogo de quadribol só encerra quando o pomo de ouro é capturado. Isso também leva aí a algumas dificuldades, né? Porque se você não pegar, o jogo continua. Então já teve jogo aí que durou dias, semanas. Dizem que o recorde mundial é de 6 meses, e acabou que nesse jogo ninguém conseguiu pegar o pomo de ouro, e o jogo acabou pela segunda maneira que é possível terminar um jogo, que é quando os 2 capitães, né, um de cada time, decidem em comum acordo terminar o jogo, porque ninguém consegue capturar o pomo de ouro, ou seja, só tem incompetente aí nessa partida. Ninguém pensou em fazer 2 gols a 10 minutos, um negócio assim não, né? Se empatar, sai os 2 e entra de fora, né? Boa, isso aí. Mole pra tu chamar de incompetente, né? Não consegue nem voar numa vassoura e fica falando que os caras não são incompetentes, não conseguem pegar o pomo de ouro. Você não sabe, é que você nunca me viu voando de vassoura porque você é um trouxa. Verdade. Mas isso também leva a outra questão, né? Que é que o time que pega o pomo de ouro nem sempre ganha. Supondo aí que um time esteja vencendo por 16 gols a 0, o placar estaria 160 a 0, né? Cada gol vale 10. E se o time que está perdendo pega o pomo de ouro, ele perde de 160 a 150, então também tem essas controvérsias aí de apanhadores
que acabam pegando o pomo de ouro, mesmo sabendo que isso vai causar a derrota do time. E também tem a tática aí, né, de você, quando é um apanhador do time que tá perdendo, e você tá perdendo por mais que 150 pontos, aí você tenta atrapalhar o apanhador adversário para ele não conseguir pegar o pombo, né, acabando o jogo, e você ainda tem tempo de talvez virar o jogo, marcando alguns gols, até diminuir essa diferença e aí sim pegar o pombo para fazer a virada. E esse negócio do quadribol é muito interessante, né? Porque tudo isso que o Filó tá falando até agora é do quadribol aí dos bruxos, né? E é interessante que realmente criou-se todo um universo em volta do quadribol, né? Você tem Copa do Mundo de quadribol, tem aí uma história muito longa de partidas de quadribol, né? Tem todas essas estatísticas aí que o Filó falou, partida que durou 6 meses. Foi criado aí um mega universo em volta desse esporte de quadribol, que é muito legal, né? Eu acho que o quadribol serviu como futebol, assim, do mundo bruxo. A J.K. provavelmente bebeu muito no futebol pra isso. E fez a mesma coisa. Todo mundo gosta, todo mundo é fã e todo mundo quer jogar. Acho que ela traçou um paralelo mesmo, né? Até por ser britânica e a história ser no Reino Unido, que o futebol é o maior esporte lá, e o quadribol serve aí como o maior esporte do mundo bruxo também, e do próprio Reino Unido bruxo. Exatamente. E assim como no futebol, a Inglaterra ela não vence uma Copa de quadribol há bastante tempo, né? Exatamente. Nossa querida Inglaterra, que a gente tanto ama falar mal. Sempre sobra pra Inglaterra, de alguma forma, né? E só pra fechar as regras aqui do quadribol, também tem faltas, né? Você não pode derrubar o amiguinho da vassoura, a não ser que seja rebatendo um balaço. Mas você não pode empurrar ele, não pode bater com a vassoura nele. Também não pode usar magia, o que é muito importante, né, nesse mundo. Ou pelo menos não pode ser descoberto usando magia, que a gente tem casos aí também nos livros e nos filmes. Na verdade, a regra é muito clara. Você não pode usar varinha. É verdade. E dá pra fazer magia sem varinha também, é difícil. Feitiço não verbal. Tá valendo. Ou seja, se você for maroto, né? Aí pode. Mas tem que ser maroto sem ser trouxa, né? Senão não serve. Henrique, tu é trouxa. Só pode ser maroto. Tu é um maroto, mas é trouxa. E um outro tipo de falta, além de derrubar um amigo ou usar varinha, é você ter mais de um artilheiro por vez na área. Então a regra diz, né, que só pode ter um artilheiro por vez dentro da área quando ele for ali tentar marcar o gol. Como vocês podem ver, o quadribol é naquele clássico esquema 1-2-3-1, né? Ele é uma coisa bem pra frente, atacando, né? Um esquema ofensivo. É isso aí, um goleiro, 2 batedores, 3 artilheiros e um apanhador. É o esquema perfeito. Eu acho injusto pro goleiro, são 3 aros, né? É verdade, mas são 3 aros pequenos aí. São 3 aros pequenos, mas aí os artilheiros vão trocando a bola e você não sabe pra onde eles vão. Aí você fica igual um trouxa mesmo. Eu só queria dizer que eu achei injusto ter 2 batedores e só um apanhador, né? O cara apanha de 2 sozinho, né? Bom, mas agora que vocês já sabem como funciona o jogo de quadribol, a gente vai falar de como surgiu esse jogo, que é o esporte mais popular do mundo. O quadribol, na verdade, tem origem em vários jogos aí da Antiguidade, da Idade Média, que ocorreram ao redor da Europa. Por exemplo, tinha um jogo na Alemanha chamado Stichstock, que era um único bruxo que funcionava como um guardião ali, protegendo uma bexiga de dragão inflada. E os outros jogadores, montados em vassouras, obviamente, eles tentavam furar a bexiga. E o primeiro que furasse a bexiga era o vencedor. Ou seja, você vê que a tarefa do goleiro já era bem complicada desde lá de antigamente, né? O goleiro que lute. Complicado era o cara que furava a bexiga, saía lá todo mijado depois. Bexiga de dragão não deve ser legal, né? E é que nem os primórdios do futebol, né? Que o pessoal jogava com bexiga de animal. Aqui é a mesma coisa, só que com bexiga de dragão. Que também é um animal. Um outro jogo também, que era bem popular naquela época, era o Angingen, na Irlanda. E nele, jogadores, montados na vassoura, obviamente, voavam por dentro de barris pegando fogo no ar, com a bola na mão, e quando eles acabassem o percurso dos barris flamejantes, eles tinham que jogar a bola no gol, e quem fizesse o gol mais rápido era o vencedor. E o terceiro é o Creocean, na Escócia, e nesse você tinha uma bola e você tinha que fazer um gol, só que quando começava, várias rochas eram jogadas, e as rochas eram encantadas, e tentavam acertar os jogadores. E os jogadores tinham que também pegar as rochas para fazer pontos capturando essas rochas. Então, na verdade, era um jogo de múltiplos balaços e salve-se quem puder.
Dá pra ver que se o quadribol é violento hoje, né, os de antigamente, esses sim eram esportes raiz. Sempre tem. Enfim, depois de alguns séculos, ninguém sabe como, mas parece que esses jogos foram, né, evoluindo e meio que se unificando. Você vê que tem uma posição parecida com a de goleiro em um, de um atacante no outro, tem os balaços ali no terceiro. E no ano de 1050, na cidade de Quidditch Marsh, foi registrado o primeiro jogo de Quidditch, que é o nome do quadribol em inglês da história. E foram se passando as décadas e séculos, e tem poucas evidências, tem cartas aqui e ali, algumas referências até às posições, como os batedores, os artilheiros. Mas até o ano de 1269, o jogo só consistia de você tentar fazer gols. Não existia o ponto final aí do jogo, que é a captura do pomo de ouro. Então, teve um jogo aí em 1269, que era um jogo, né, importante lá do local, e aí um certo bruxo, ele decidiu dar uma graça aí ao jogo, né? Ele levou um passarinho chamado Pomorim, e ele disse que quem capturasse o passarinho durante o jogo de quadribol ia ganhar 150 galeões de ouro, que era uma grande quantidade de dinheiro. Então ele soltou o passarinho, o Pomorim, e o Pomorim é um passarinho bem rápido e ágil, né? Muda de direção, difícil de capturar. Querendo dinheiro, todos os bruxos pararam de tentar fazer gol, dane-se o jogo, né? E vamos tentar ganhar aí os galeões de ouro e capturar o passarinho. Ninguém conseguiu capturar o passarinho depois de horas, até que uma certa bruxa na torcida, ela usou uma magia para atrair o passarinho para ela. Ela guardou o passarinho dentro da roupa e fugiu. E liberou o passarinho e nunca mais acharam o passarinho. Só que, se no primeiro jogo ninguém capturou o Pomorim, isso virou uma febre, todo mundo adorou essa ideia, e aí, daí em diante, todo jogo de quadribol, o novo Pomorim era solto no jogo, e quem capturasse ganhava 150 pontos, em homenagem aos 150 galeões do primeiro jogo. A ideia parece ótima, o problema é que passarinhos são seres vivos, e quando você usa muitos passarinhos, a população de passarinhos diminui. É isso que eu ia falar agora. Foi assim que os pomborins foram extintos, então. Quase isso, quase isso. 200 anos depois, estava muito difícil achar um pomorim, né? Não estavam extintos, mas estavam quase. E aí, o Ministério da Magia percebeu que precisava proteger os pomorins antes que eles acabassem de vez. Eles criaram, então, a reserva dos pomorins e decidiram que não podia mais se usar pomorins nos jogos de quadribol. E aí começou uma grande discussão de qual deveria ser o próximo pássaro a ser usado no jogo. Olha, eles bem que podiam ter usado pombo mesmo, hein? Porque pombo tá sobrando. E todos os apanhadores iam capturar o pombo, ficar doente, morrer, não ia ter mais apanhador. Ia ser os apanhadores em extinção em vez dos pássaros. Bom, voltando então aqui, teve um bruxo, o Bowman Wright, que era um alquimista, e ele então teve uma ideia um pouco mais interessante do que usar um passarinho. Foi criar um pomorim falso, que ele chamou de pomo de ouro, porque era feito de ouro. Ele encantou o metal, né, o ouro, fez dele uma bolinha com asas, feito para imitar um pomorim e fugir, ser pequenininho e ágil, né, difícil de encontrar. O Ministério da Magia adorou a ideia do Bowman Wright, e assim o quadribol passou a ter o pomo de ouro e a posição oficial de apanhador. Daí em diante, o esporte em si teve poucas evoluções, mas uma das grandes marcas aí desse início do quadribol foi a criação das regras, e como o Filó disse aí, do que pode e não pode ser feito, das faltas, e inclusive a lista de faltas tem 700 faltas. E na primeira final da Copa do Mundo de quadribol, que foi em 1473, inclusive foi uma Copa do Mundo que é questionada aí, porque as primeiras edições todas foram feitas só por países europeus, e a final foi entre a Transilvânia e Flandres. E essa final foi marcante porque todas as 700 faltas foram cometidas. E além das faltas normais aí, de violência, soco, teve algumas outras faltas um pouco incomuns, né? Por exemplo, transformar um artilheiro num gato, tentar decapitar o goleiro com uma espada,
liberar 100 morcegos vampiros sugadores de sangue que estavam escondidos dentro das vestes do capitão da Transilvânia. Meu Deus. Já ia falar que esse era da Transilvânia, com certeza. Cara, isso aí é um típico transilvanense, né? Só faltou tentarem dar um Avada Kedavra ali no adversário, né? O Avada Kedavra não rolou, mas eles tentaram atacar um adversário com um machado e botar fogo na vassoura do adversário, que é quase uma tentativa de assassinato, né? Mas assim, sobrou alguma coisa de algum dos lados? E assim, a gente não sabe o resultado da partida, a gente não sabe se alguém sobreviveu, né? Mas ficou marcada pelas 700 faltas conhecidas e mais algumas que foram criadas durante a partida. Foi assim que começou o quadribol e foi assim que ele começou a se popularizar no mundo, por meio da Copa do Mundo, né, que por 200 anos também foi competida só por países europeus, mas aí no século XVII ela se popularizou e países do resto do mundo também participaram e tomou, né, o mundo. A gente vai falar daqui a pouco também dos campeões aí da Copa do Mundo de quadribol. Mas antes da Copa do Mundo em si, vamos falar dos acontecimentos do nosso querido quadribol na série de livros e também dos respectivos filmes aí do Harry Potter. Que é a nossa dica de entretenimento da semana, né? Essa aí acho que é um pouquinho mais óbvia, né? Do que as outras. Genial essa ideia, hein? Caramba. Tem uma dica de entretenimento, outra assim. O jogo para celular, o Hogwarts Mystery, você pode jogar quadribol. É uma das missões que você tem. Agora explica o que é isso aí, o que é esse jogo. Hogwarts Mystery é um jogo que foi lançado da franquia de Harry Potter, que você é um aluno desde o primeiro ano na escola. Então você faz todas as matérias e inclusive você joga quadribol e outros esportes mágicos também. Porque não tem só quadribol no Harry Potter. Olha Verdade, só. importante lembrar. Mas tem muita coisa legal mesmo de Harry Potter aí em todas as mídias. Tinha o jogo de PlayStation 2, que era muito bom também de quadribol. PlayStation 3 também tinha o jogo lá, que você também era um aluno de Hogwarts, então... Sim. E vai ter um jogo aí que prometem há muitos anos, um mundo aberto aí de Harry Potter. Vamos ver se vai sair de fato isso aí. Eu cogitei comprar um PS5 só pra poder jogar isso. Vocês têm uma noção. Mas quando que sai isso aí? Então, tava pra sair esse ano, mas aí com a pandemia eu não sei. Mas enquanto a gente tá aqui na expectativa do jogo do Harry Potter, né, vamos relembrar aí os grandes acontecimentos relacionados a quadribol dos livros. Sim. Começando pelo primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é bem marcante e talvez seja o livro / filme aí em que o quadribol ocupa mais espaço de páginas e de tela, né, Lu? É verdade. É assim, como você começa a se apaixonar pelo quadribol, porque é um esporte quando você lê ou quando você vê que você fica maravilhado, porque é uma coisa completamente diferente de qualquer coisa. E dá vontade de jogar, só com a explicação do Woody pro Harry. Então, essa é uma das minhas partes favoritas relacionadas a quadribol, é quando o Woody explica pro Harry as regras, como você fez no início. É verdade, é o Olivia Wood, né, que é o capitão do time da Grifinória de quadribol. Sim. E é bem marcante mesmo essa cena, tanto do livro quanto no filme. Acho que você já tá maravilhado ali com todo o universo que você tá conhecendo e ainda vem mais uma coisa incrível, né, que é esse esporte. Exatamente. E eu acho muito legal isso, porque eu acho que assim, quando você começa a ler Harry Potter, você não espera que vá surgir um esporte do nada ali, sabe? Você tá no mundo de bruxos, de magia, e que é totalmente diferente de qualquer coisa que existe, né, no mundo que a gente vive aqui, né? É verdade, ainda mais pra gente, né, que é fã de esporte, ter um esporte dentro do mundo bruxo é uma coisa realmente muito legal. Exatamente. Dá pra dizer então que você ficou enfeitiçado? Fiquei. Todos ficamos. Eu acho que também a Pedra Filosofal é o que tem mais momentos marcantes com o quadribol, porque tem o primeiro jogo do Harry, e isso é excelente, né? Porque ele foi criado como um trouxa, e ele teve o primeiro contato com o esporte, e no primeiro jogo dele já teve treta, assim. Pois é. Foi enfeitiçada, ele quase morreu. Exatamente, né? Nesse primeiro jogo dele já é contra a Sonserina. Melhor casa, Cof. Ai. Começou o clubismo até em Harry Potter. Tá difícil. O clubismo aqui sempre tem. E aí a gente tem o Quirrell, né? Enfeitiçando ele, sem ninguém saber. Todo mundo acha que é o Snape, mas na verdade não é. E ele quase cai da vassoura, depois ele se machuca. E aí tem aquela cena marcante, né? Dele pegando o pomo, pulando da vassoura e capturando com a boca sem querer. E que depois vai ter desdobramentos aí muito importantes lá no último livro. Sim. Quem leu aí sabe. Ó o teaser. Não vou dar um spoiler aqui, só vou deixar o teaser, que é abro no fecho.
E é bom lembrar que também tem a Copa Anual de Quadribol de Hogwarts, né, que é disputada aí entre as 4 casas. E a Grifinória estava já há anos sem ganhar. E nesse primeiro ano do Harry acaba também não ganhando, porque ele vai pro hospital lá depois de enfrentar o Voldemort e acaba não jogando a última partida. E a Grifinória acaba perdendo e é eliminada. E aproveitando também para lembrar de outra personagem importante aí dos livros relacionada ao quadribol, que é a Madame Hooch, que é como se fosse a professora de educação física aí de Hogwarts. E era a juíza das partidas, né? Sim. Logo depois teve a Câmara Secreta, que é o segundo livro e o segundo filme, e a Copa foi cancelada nesse livro, então não teve vencedor. Mas a gente teve o Harry quebrando o braço. É, bem marcante também essa cena, né, que ele fica com o braço mole lá quando o Gilderoy tenta reconstruir e não consegue. E a Copa desse ano foi cancelada porque estava tendo ataque, né, aos alunos trouxas aí do Basilisco, da Câmara Secreta. Eles ficaram muito chateados com isso. Dá pra você ver o quanto o quadribol é importante também nesse livro, porque os alunos ficaram revoltados que não iam ter a final, inclusive porque a Grifinória estava na final. Acho mais que tinha que ter tido a final mesmo, esse bando de trouxa aí que vai pro banheiro com basilisco, pelo amor de Deus, né? Não entre no banheiro da Murta que geme. Exatamente. E aí, no terceiro ano do Harry, no Prisioneiro de Azkaban, foi o primeiro ano que a Grifinória ganhou a taça de quadribol. Mas pra mim, a coisa mais engraçada que acontece é quando tem o jogo dele contra a Corvinal, que ele vê a Cho pela primeira vez, a Cho Chang. Ah, bem lembrado. Que ele fica embasbacado e aí o time dele fala, Harry, vai! Faz alguma coisa, meu filho. E é muito engraçado que ela é a apanhadora da Corvinal, mas eles acabam ganhando também. Quando você tem 13 anos, né, acontecem essas coisas. Exatamente. Ainda mais que ela era um ano à frente, né? Ela era mais velha. Ficou impressionado, coitado. E é nesse ano também, né, que tem o ataque lá dos Dementadores em Hogwarts, inclusive no meio do jogo. Tem aquela cena, né, que o Harry acaba encontrando o Dementador e aí toma um beijo do Dementador no meio do jogo, cai da vassoura, então... Sim. Sempre altas confusões aí nos jogos de quadribol de Hogwarts. Uma escola muito segura, como sempre, né? A escola mais segura da Grã-Bretanha. Você sai vivo já é um milagre. Mas realmente é um ano marcante aí pelo primeiro título da Grifinória em muitos anos e o primeiro do Harry como apanhador. A gente falou aí do Olivia Wood, né? O cara que dá a explicação aí de quadribol pro Harry. Tem até uma parte que ele fala que ele tem que ganhar a última chance dele. E ele então consegue ganhar. E no último ano dele, né? Merece sair da escola com um título de quadribol, né? Depois de 7 anos. É muito engraçado porque o Woody, nos 3 livros, ele só pensa, respira e vive quadribol. E ele ganhar é um alívio até. Não, mas é um personagem muito legal mesmo, Olivia Wood. E com certeza houve o Our Balls lá na Inglaterra, né? Sendo fã de esporte que é. Sem dúvida nenhuma. No quarto livro, Harry Potter e o Cálice de Fogo, a gente não teve a Taça das Casas de Quadribol de Hogwarts, porque teve o torneio Tribruxo, né? Muito mais importante. Isso. Mas a gente teve a Copa do Mundo de Quadribol, que o Harry vai com a família do Rony, e a gente conta já já. Vamos seguir aqui falando de Hogwarts especificamente. No quinto livro, A Ordem da Fênix, a gente tem o segundo título aí da Grifinória com o Harry. E tem uma coisa muito legal que é quando o Rony, né, o Ronald Weasley, vira goleiro aí do time da Grifinória. É uma parte bem legal do livro, assim, pelo menos eu gostava bastante. E também completando aí um fato muito interessante, que é que todas as posições do time da Grifinória já foram compostas por membros da família Weasley. Né, o Rony foi goleiro, a Gina foi artilheira e também substituiu o Harry como apanhadora quando ele não podia, né? Tava sempre aí machucado, brigando com o Voldemort, várias coisas. Carlinhos também já foi um apanhador. Ele foi um dos apanhadores mais famosos da Grifinória, o Carlinhos. Verdade. Inclusive, é dito nos livros que a Grifinória começou a perder quando o Carlinhos se formou. E os tão amados gêmeos, Fred e George, também eram batedores aí, jogaram inclusive enquanto o Harry, Rony e a Gina estavam no time. Sim. Então, mais da metade do time era de Weasley, 4 Weasleys. Se você contar o Harry da família também, só sobram 2 vagas. E o Gui, então, não jogava quadribol? Aí o Percy nem conta, né? Ah, o Percy. Esqueci dele, inclusive, né? Não, o Percy nem devia gostar, não devia nem ir nos jogos pra assistir. À medida que a história vai avançando, o quadribol vai tendo menor espaço, né? Porque tem coisas mais importantes acontecendo. Mais importantes pra J.K. Rowling, porque eu não acho, não. Muito melhor jogar quadribol do que tentar salvar o mundo. Também acho. Ainda mais no quinto livro ali, que vai falar do Hagrid com os gigantes, aquela parte chata. Pior livro.
Mas enfim, aí no 6º livro, o Harry vira o capitão do time, né? Depois da saída aí da Angelina Johnson. E eles conquistam o 3º título da Grifinória. E no 7º livro não tem quadribol, porque nem em Hogwarts o Harry tá, nem o Rony, nem a Hermione. Teve uma chacina. Tem chacina, tem ataque no colégio pra variar. Então, um ano um pouquinho complicado pra ter quadribol. Foi um ano complicado pra Hogwarts. Você imagina, assim, como foi? Porque Hogwarts todos os anos foi complicado. O Cálice de Fogo é um livro super triste, né? Principalmente pro quadribol, porque um dos grandes jogadores de quadribol morre nesse livro. O Cedrico era o apanhador da Lufa-Lufa e era um grande apanhador. Cedrico, nosso querido Batman aí, né? O Robert Pattinson. Não. Por favor, não. O cara era tão sinistro que depois de ser apanhador e morrer, né, ele ressuscitou como Batman. A Lufa-Lufa sempre fazendo história, né? É o único personagem da Lufa-Lufa que as pessoas lembram. Ele morre, ressuscita como um vampiro que brilha, e aí depois ele vira o Batman. E depois já tá mais fácil, né? Já era vampiro, pra virar morcego já é meio caminhado. Exatamente. Aí a gente vai descobrir que lá em 1473 era ele mesmo, que era um daqueles 100 morcegos sugadores de sangue lá, vampiros da Transilvânia. Ele já era o apanhador da Transilvânia naquela época, a gente não sabia. Olha aí. Mas vamos falar aqui então dessa Copa do Mundo de quadribol de 1994, que é quando se passa o 4º livro, que, assim, pra quem leu a série de Harry Potter é uma parte muito legal da saga. Quando começa, né, já o livro ali com a Copa de Quadribol, vai o Harry e toda a família dos Weasley aí pra assistir a final da Copa. Essa que é a 442ª, ou a edição número 442 da Copa do Mundo, né, como o Henrique disse, começou lá no século XV. Então vai a família Weasley, o Harry e a Hermione pra ver a final, que é disputada entre a Bulgária, né, liderada aí pelo Viktor Krum, personagem muito importante do 4º livro, Sim. enfrentando a Irlanda. Então, Lu, o que você pode dizer pra gente desse jogo e de como foi ter essa experiência de ler isso no livro? Então, foi incrível, porque aí a gente tem uma noção de como é o quadribol pro mundo bruxo. Eles falam, assim, que tem bruxos que ficam na fila pra conseguir um ingresso. Porque até então você escuta falar que é um jogo de escola que os alunos gostam muito. Uhum. Mas quando você tem a ideia da Copa Mundial, você fica louco, porque... É uma dimensão muito maior, né? Exatamente. No filme foi um pouquinho menos, assim. Um pouquinho... Um pouquinho menos. É a coisa mais decepcionante de todos os filmes. E olha que tem muita coisa ruim que eles mudaram aí, que eu gosto de reclamar, mas pra mim o pior de tudo dos filmes é não ter a final da Copa do Mundo de Quadribol. Na verdade tem, né? Aparece eles indo no estádio, Sim. Aí tem até a apresentação dos jogadores, mas não tem nada do jogo. Na hora que o jogo começa, eles cortam e já sai pra parte lá que eles estão comemorando, e depois tem o ataque dos Comensais da Morte e a Marca Negra, enfim, mas é realmente revoltante não ter isso no filme. Fica aqui minha indignação. Tô indignado. Você é o Filó Pistola. Filó do Vigor. Inclusive, você perde a dimensão do Viktor Krum. É. Porque tem uma cena do Krum que é maravilhosa, que ele toma uma porrada no meio da cara e fica com o nariz sangrando e continua jogando como se nada tivesse acontecido. É assim, o Viktor Krum, que é o apanhador da Bulgária, que inclusive a Bulgária perde esse jogo. Mas você vê também isso que o Filó falou no início, que o apanhador às vezes vê a hora de pegar o pomo pra acabar com o jogo. É, exatamente. A Irlanda estava vencendo de 170-10, e mesmo assim o Viktor Krum decide pegar o pomo e acaba perdendo, né, por 170-160, e a Irlanda é campeã mundial. Assim, se ninguém quiser ler todos os livros do Harry Potter, eu aconselho a ler essa parte da Copa Mundial, porque é muito, muito bom. Já que os filmes não dão essa dimensão, eu acho que vale muito a pena. Não, eu concordo. E dá a dimensão do Viktor Krum, né, que é muito importante pelo resto do livro 4, né? É verdade. Ele que é um dos melhores apanhadores da história do quadribol, né? E também famoso por dar uns beijinhos na Hermione. Deus pega. Realizando o sonho aí de todos nós. Bom, e pra fechar aqui a história do quadribol, a J.K. Rowling, né, escritora aí dos livros, criadora desse mundo, ela sempre fala aí de outras Copas do Mundo, além dessa primeira da Transilvânia e dessa de 94 que a gente vê no livro,
A Copa é realizada a cada 4 anos, né, que nem a Copa do Mundo. E a gente sabe os últimos campeões aí, desde 90, né, Canadá, Irlanda, Malawi, Egito, Burkina Faso, Moldávia e a Bulgária, finalmente ganhando aí em 2014. E o interessante dessa Copa do Mundo de Quadribol de 2014 é que ela foi realizada na Argentina, né, tão querida aí pelo Henrique. Foi realizada na Patagônia. E melhor que isso ainda, o Brasil chegou na final e perdeu para a Bulgária de 170 a 60. Realmente uma tristeza, né, para todos nós. 2014 não foi um ano bom para o esporte brasileiro. Não precisa lembrar o que mais aconteceu além do quadribol. A Argentina perdeu a Copa no Brasil de futebol, pelo menos a gente perdeu a Copa de quadribol na Argentina, né? Podia ser pior. Mas acho que a Argentina não tomou aí de 700 a 100, né? Exatamente. Interessante também é que a Bulgária foi campeã com o Viktor Krum. Ele já tinha se aposentado, não tinha sido campeão mundial, mas ele resolve voltar especialmente para essa edição da Copa do Mundo e conseguiu aí o seu tão sonhado título para ele e para a Bulgária. E além disso, o Harry Potter, o famoso Harry Potter, né, que dá nome a essa saga, estava presente nesse jogo, lá na Patagônia. Ele e sua família, né, sua esposa Gina Weasley e seus filhos, aí o James, o Alvo e a Lilian, estavam todos presentes assistindo a derrota do Brasil para a Bulgária. Isso porque a Gina, ela trabalha como jornalista de quadribol para o Profeta Diário, que é o jornal bruxo mais famoso aí da Inglaterra. Inclusive, a Gina, ela virou correspondente do Profeta Diário porque ela foi uma jogadora de quadribol profissional do time das Arpias. Ela se aposenta e aí ela vira correspondente esportiva. Melhor ainda. Caraca, essa aí eu não sabia não. Eu queria deixar aqui então o meu protesto que, segundo relatos, toda a família Potter estava vestida de vermelho apoiando a Bulgária, menos o Alvo, ele era o único que estava de verde apoiando o Brasil, porque ele era fã do artilheiro brasileiro Gonçalo Flores. Grande Alvo Severo, né, que tem 2 nomes incríveis aí de personagens. Então, exatamente, nome de 2 lendas. Só ele mesmo para salvar o Brasil aí. E já que você citou o grande Gonçalo Flores, artilheiro aí do Brasil, é engraçado a gente ver um pouco do estereótipo errado aí que a JK, né, que comete muitos erros no seu dia a dia, tem com o Brasil também, porque o nome dos atletas brasileiros desse jogo eram Fernando Dias, Alejandra Alonso e Gonçalo Flores. Então não sei se ela tá sabendo muito como funcionam os nomes em português, não. Isso aí foi feio mesmo. Pelo menos o resto você salva um pouco, né? Os batedores são Rafael Santos e Carlos Clodoaldo, o goleiro é o Raul Almeida e o apanhador é o Tony Silva. Errou nos artilheiros, acertou no resto. E o técnico é o glorioso Zé Barbosa. Esse sim é nome de técnico. Esse é. Mas é melhor a gente nem começar a falar dos erros de AJK, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã também. É verdade. Deixa isso pra outro episódio. Achei que faltou um inhozinho, né? Se fosse um Gonçalinho, aí já, pô, aí é brasileiro. É verdade. Aí até os outros estavam perdoados, né? Os outros erros. Faltou um Gonçalinho gaúcho, né? O bruxo do quadribol aí. Arremessando pra um lado, olhando pro outro. Beleza, então já que a gente tá falando do time brasileiro, só uma última coisa. Então essa é um elogio, né? Que eles usavam as vassouras varápidos, né? Que vem de vá rápido. O nome faz um pouco de sentido. Esse nome foi bom. E passando para falar aqui do quadribol que existe de verdade, né? O quadribol de trouxa. Não. Eu que sou o único trouxa com orgulho desse podcast, né? Todo mundo aqui é trouxa, mas ninguém admite. Mas se você se colocou na lufa-lufa, você já não é trouxa. Verdade. Sou meio trouxa. Mas o quadribol de trouxa, que também é conhecido como quadribol terrestre, as regras, na verdade, são bem parecidas, ou assim, a maior parte delas são baseadas aí no quadribol da JK mesmo, né? Mas a maior diferença é que, obviamente, ninguém voa de vassoura, né? Tirou toda a graça. Então não quero mais. Não tão óbvio assim. É importante salientar, né? Justamente, é porque é quadribol de trouxa. Mas, apesar das pessoas não voarem de vassoura, elas ainda usam as vassouras. Os jogadores têm que usar uma vassoura entre as pernas, eles seguram a vassoura com uma mão e tem que estar todo momento com a vassoura entre as pernas. Se você conseguir voar com a vassoura, eu acho que seria permitido. E, em geral, o jogo é bem parecido, né? O campo é um campo retangular, é bem menor do que o campo aí que o Filó falou no começo, é de 55 metros por 33 metros. E você tem também ali os 3 aros, né, no final do campo, mas obviamente os aros também não estão a 15 metros de altura, porque ninguém nunca conseguiu jogar a bola dentro dos aros.
Os aros aqui no quadribol terrestre também são 3 aros com alturas diferentes, numa altura aí relativamente razoável. E a pontuação também é parecida com o que o Filó falou ali no começo. Os gols, né, entre aspas, aí, que é você jogar a bola por dentro dos aros, vale 10 pontos. Mas a grande diferença aqui é que o pombo de ouro não vale 150 pontos, vale apenas 30 pontos, ou seja, é o equivalente aí a 3 gols, né? Aqui no quadribol terrestre o jogo também acaba quando um dos times captura aí o pombo de ouro, né? E da mesma forma também ganha quem tiver mais pontos no momento da captura. Tá, mas e como funciona esse pomo de ouro aí, que eu imagino que não seja enfeitiçado? É enfeitiçado sim. Vamos chegar lá. São 3 bolas que são utilizadas aí no quadribol terrestre. A bola que seria aí o equivalente a goles, né? Que é a bola que você faz o gol. Ela é uma bola de vôlei meio murcha, né? Eles dão uma desinfladazinha na bola de vôlei. E o balaço é, na verdade, uma bola de queimado, né? E tem algumas diferenças interessantes aqui, especialmente com a questão do balaço, porque, né, como o Filó falou aí também do pomo de ouro, essas bolas não são enfeitiçadas, né, obviamente. Os batedores, na verdade, eles arremessam o balaço nas outras pessoas, e se você for acertado por um balaço, você então tem que sair de cima da sua vassoura e voltar para a área, bem assim, parecido com queimado, você tem que voltar ali para trás do gol, né? Você tem que ir para a área lá perto dos seus aros, e aí você pode montar de novo na vassoura e voltar para o jogo. E com isso, então, a gente chega na parte mais genial aqui do quadribol de trouxa, que é o pomo de ouro. O pomo de ouro, na verdade, é um cara, né? Vamos lá. É o seguinte, tem uma pessoa que faz aí o papel do pomo de ouro e ela carrega uma bola de tênis dentro de uma meia e bota aqui no short, né? Prende aqui atrás do short. Opa! Explica bem isso aí, por favor. Na cintura. Na cintura. Fica pra fora aqui como se fosse um rabo mesmo, né? E o objetivo dos apanhadores é irem atrás dessa pessoa que é o pomo de ouro e conseguir roubar essa bola de tênis dentro da meia do senhor pomo de ouro, né? Mas o mais interessante disso tudo é que o senhor pomo de ouro, ele pode fazer o que ele quiser, basicamente. Ele pode empurrar a galera, ele pode dar tackle, ele faz o que ele quiser. E os apanhadores não podem bater, né, nem fazer nada com o senhor pomo de ouro. Então fica um negócio meio, né, sei lá. Pomo de ouro deve ser o mais divertido. Com certeza, eu não quero jogar quadribol de trouxa sendo um dos jogadores normais. Eu quero ser o senhor pomo de ouro aí, ficar fugindo dos outros, batendo nos outros. E o pomo de ouro, como ele não é um jogador, né, ele não tem que ficar em cima de uma vassoura. Tem uma mobilidade maior, né, pra correr, tudo isso. É pra ser difícil de verdade. Que nem um pomo de ouro verdadeiro, né? Mas o pomo e os apanhadores entram um pouquinho depois. Eles não entram no início do jogo, não. Justamente. Lu é especialista no quadribol bruxo, no quadribol trouxa, qualquer um. O jogo começa, na verdade, sem o pomo de ouro e sem os apanhadores. E quando bate 17 minutos, eles liberam o pomo de ouro. Então o pomo de ouro aí fica à vontade. E aí, 1 minuto depois, eles liberam os apanhadores. Pelo menos o jogo tem, no mínimo, 18 minutos cada partida. E tem mais uma curiosidade aqui sobre o pomo de ouro, que o esporte, na verdade, começou em 2005. Então é um esporte aí relativamente novo, mas nem tanto também. E até recentemente teve uma mudança na regra, porque originalmente o pomo de ouro ele era permitido sair até do próprio campo de jogo. Então eles liberavam o pomo de ouro, que é o senhor pomo de ouro, né? Na marca 17 minutos, e o cara podia sair correndo pra onde ele quisesse. Tipo, ele não precisava ficar ali no campo. Pegar o ônibus, ir pra outra cidade, viajar, pegar avião. Isso. 1 minuto depois liberava os apanhadores e o maluco ia ter que perseguir o cara na cidade inteira, tá ligado? Ele não tinha restrição nenhuma. Agora eles passaram uma regra que o pomo de ouro, quando ele é liberado, ele tem que ficar ali dentro do campo de jogo. Fica aí um pouco mais fácil pro pessoal capturar o cara lá, né? Sai de casa lá, de boa, sei lá, sai da sua casa, do seu prédio, tem um cara passando e 2 caras de vassoura atrás, correndo atrás dele, né? Não é 2 caras numa moto, né? 2 caras numa vassoura. Cara, mas é um jogo difícil se você for parar pra pensar pra jogar. Você tem que ter uma vassoura no meio das pernas, você joga com uma mão só.
Se você for apanhador, você tem que pegar um cara que tem uma bola de tênis numa meia, que ele pode te empurrar. Isso que tem 2 malucos te jogando bola de queimado o tempo todo, né? Tu não tem nem paz, tá ligado? Exatamente. O número de jogadores em cada posição é igual ao quadribol aí da JK. 1 goleiro, 2 batedores e 3 artilheiros, mais o apanhador. E uma coisa legal aqui do quadribol terrestre, até fazendo aí um contraponto à nossa não tão querida JK, é que o quadribol de trouxa é um esporte jogado por ambos os sexos, né? Tem uma regra, na verdade. Nenhum time pode ter mais do que 4 jogadores que se identificam com um certo sexo. Ou seja, você precisa ter pelo menos 4 jogadores que se identificam como homem e 3 mulher, ou 4 que se identificam como mulher e 3 que se identificam com homem, né? Ter isso como regra é bem legal. Com certeza. E assim, você faz o que a JK fazia nos livros, né? Embora ela não faça muito na vida real. Mas nos livros sempre tinham homens e mulheres nos times. Tanto que a maioria dos times da Grifinória tinham as 3 atacantes mulheres na época do Harry Potter, né? E vale citar aqui, né, como o pessoal já explicou, eu acabei não falando nas regras do quadribol de bruxo lá no início. Não tem distinção de sexo, né? Joga mulheres e homens juntos. E isso é uma boa deixa porque eu vou falar aqui agora, que é que o quadribol terrestre hoje já é um esporte aí que está se expandindo pelo mundo todo, e temos até a Associação Internacional de Quadribol, a IKEA, na sigla em inglês, que organiza a Copa do Mundo de Quadribol, né, que acontece aí a cada 2 anos, a Copa do Mundo de Quadribol, com os Estados Unidos sendo aí o bicho-papão da Copa do Mundo de Quadribol, ganhou 3 das 4 edições, a única que eles não ganharam, na verdade, eles perderam na final. Sim, inclusive o Brasil tem vários times de quadribol e o primeiro deles é daqui do Rio e daqui da Tijuca. Ah, maneiro. O nome do time é Rio Ravens. Mas tudo isso que a gente tá falando aqui, pessoal, a gente vai deixar os vídeos lá no Twitter, como sempre, né, @horabolaspod, pra vocês poderem ver como funciona esse quadribol de trouxa, que é muito interessante mesmo, e pra mim o mais legal de tudo é como o pessoal conseguiu criar essas regras aí pra tentar ao máximo reproduzir o quadribol de bruxo, né, sempre na medida do possível aí da física. E em breve, né, o meu sonho é que um dia se perguntarem o que eu faço, eu vou falar, eu faço um podcast chamado Hora Bolas. Nas horas vagas eu sou pomo de ouro no Campeonato Brasileiro de Quadribol Terrestre. Inclusive, aqui no Brasil, tem uma experiência, como se você fosse pra Hogwarts, a escola brasileira. Você tem uma imersão, né, como se fosse Hogwarts, e tem 4 casas lá também. E tem uma Copa de Quadribol lá. Então, quem quiser aqui do Brasil fazer isso, pode. É possível. Mas falando de outras competições aqui mundiais do quadribol terrestre, temos também o equivalente aí à Champions League, né, a Liga dos Campeões, que é a Copa Europeia de Quadribol, que é realizada anualmente, é um torneio entre clubes, né, de toda a Europa. E a gente tem também algumas ligas semi-profissionais de quadribol, a maior delas sendo a Major League Quidditch, que Quidditch é aí quadribol em inglês, que seria aí a NBA ou a MLB, né, do quadribol, é a MLQ, fundada em 2015, e que hoje conta com 15 franquias diferentes, sendo 13 dos Estados Unidos e 2 do Canadá. Cincinnati não tem, então não tem muito bem para quem torcer. Você tem que fundar, né? Eu vou fundar aqui. Já fundou o clube de pelota baixa, agora é só fundar a franquia de quadribol. Eu tô me ferrando com esses episódios de esportes bizarros. Todo episódio bizarro novo eu tenho que fundar um time. Mas além da Major League Quidditch, a gente tem também a Quidditch Premier League. É a liga inglesa de quadribol, fundada em 2017 e que tem 17 times, mas mostra também que o quadribol está cada vez mais crescendo e mais difundido aí no mundo todo. Nós temos também ligas no Canadá, a Austrália é muito forte, e em outras partes do mundo, como a Lu falou muito bem, aí até no Brasil estão surgindo aí times de quadribol. Um esporte bem interessante, né? Especialmente para quem gosta aí do universo do Harry Potter, mas que parece ser um esporte também bem legal de ser jogado, né? Bem dinâmico, tem diferentes posições, você pode ficar aí socando, jogando bola nos amiguinhos, então... Você sempre pode ser o pomo de ouro, né? Também tem essa opção. Muito mais divertido. Mas com isso, então, a gente aproveita para fechar esse episódio mágico aqui do Hora Bolas. Vou começar agradecendo a nossa especialista do episódio. Obrigado, Lu. Muito obrigado pela participação.
Obrigada a vocês pelo convite. Foi muito legal gravar aqui com vocês. E realmente eu sou fã do podcast e eu escuto sempre. Então é uma realização de um sonho. Você tem que escolher só um pro resto da sua vida: Harry Potter ou Ora Bolas? Ora bolas. Olha, que moral, hein? Que fala de Harry Potter. Ela escolheu só os episódios do Ora Bolas que falam sobre Harry Potter, entendi. Vai ouvir esse pra sempre no repeat. Tem outros esportes mágicos. Então já fica aqui o nosso convite pros próximos episódios aí de Esportes Mágicos. Justamente. Então, beleza. Fica também aqui a dica, né, que o seu sonho pode acontecer se você é um grande fã aí do Ora Bolas, você pode vir aqui comentar com a gente um dia, né, continue nos escutando. A gente cobra só R$1.500 pra dar uma força aqui pro podcast. Isso. A gente faz um sorteio, faz um concurso. Ai, tá certo. Eu agradeço a Lu aqui mais uma vez e aproveito para deixar o espaço para ela deixar as redes sociais aqui dela. Meu Instagram profissional, @FerrariAlvin Fotografia, Alvin com L. E o meu pessoal é o LUHH Ferrari. Até você ter o seu Instagram de jogadora de quadribol também. Não é? Isso aí, a Dina Weasley brasileira. Não, brigadão, Lu, muito obrigado pela participação. A gente aproveita para deixar as nossas redes sociais aqui também. A gente tá como @orabolaspod no Instagram e no Twitter. E estamos também nas diferentes plataformas aí que você tá nos escutando, né? Então aproveita para dar aquele subscribe na gente também, beleza? Então com isso, eu agradeço aqui os meus co-apresentadores. Obrigado, Filó, obrigado, Henrique. Valeu todo mundo que escutou, aos nossos fãs Potterheads aí também. Agradecer de novo a Lu, né? Grande amiga aqui do nosso podcast, grande fã, grande amiga pessoal também. E até semana que vem, mal feito, fechando o mapa do Maroto aqui do nosso episódio. Essa é a minha tentativa de imitar um corvo, gente, mas desculpa, o corvo tá meio esganiçado aí, tá? Em homenagem ao Rio Ravens, nossos pioneiros aí do quadribol brasileiro. Eu jurava que você ia fazer um leão por causa da sua casa. Eu achei que era um hipogrifo esse som aí, mas não era nada. O leão era uma boa ideia também, mas eu não sou clubista como vocês, sabe? Que isso, gente? Fez um corvo que é quase uma águia aí da Corvinal, né? Então tá feita a homenagem, obrigado aí, Henrique, à minha casa. Pô, desde que não seja Sonserina, pode tudo, né? Que isso? Olha como o cara trata a convidada, cara, não dá mais. Quero ver você imitar o Texugo. Pois é, eu ia falar, outra opção era imitar as 4 casas, mas aí ia faltar o texugo, que esse aí não vai ter como não. Mas, bom, muito obrigado aí, gente. Muito obrigado a Lu por participar, trazer todo o seu conhecimento de Harry Potter, de quadribol, de futura jogadora aí, craque da seleção brasileira, né? Ataque dos sonhos, Gonçalinho Gaúcho, Lu Ferrari e Neymar Neto. E, gente, só pra lembrar que a gente vai lançar esse podcast em 2 versões, versão bruxa e versão trouxa. Então, assim, obviamente, pra quem é bruxo, tem muito mais histórias que a gente tá contando aí, né, que os trouxas não podem ouvir. Se você entendeu as partes proibidas, considere-se um bruxão, que nem a gente. É nós que voa. Tá bom, então. Com isso a gente fecha aqui, galera. Obrigado de novo por nos escutarem e até semana que vem.